Bom, você já sabe o que está acontecendo lá em Israel, no Oriente Médio, na Palestina, o conflito terrível que está acontecendo, mas como você viu pelo título do vídeo, o meu intuito aqui é te falar o que pode acontecer com o resto do mundo a partir desse conflito que está rolando lá. E não é clickbait, realmente tem uma coisa urgente que vai acontecer e vai afetar diretamente o Brasil, os Estados Unidos, toda a Europa. Antes, vamos só dar um panorama geral do que está acontecendo lá em Israel um pouco mais detalhadamente. Bom, tudo se iniciou no dia 7, quando o grupo terrorista do Hamas invadiu Israel, tanto por via aérea, através de uma chuva de mísseis nunca antes vista na história recente de Israel, o que conseguiu furar o que era se pensado como a prova de falhas, o domo de ferro, e o que surpreendeu a todos foi também uma invasão terrestre. Eles pularam o muro da faixa de Gaza, destruíram outros trechos do muro e invadiram o território por via terrestre, uma coisa que ainda não tinha acontecido. Bom, depois dessa invasão, o grupo Hamas reivindicou a autoria e, segundo o perfil do professor jornalista Danúzio Neto, a seguinte reivindicação foi feita pelo grupo, abre aspas, a prioridade da operação é proteger Jerusalém e a mesquita de Al-Aqsa e impedir os planos da ocupação sionista que visam judaizá-los e esmagar quaisquer planos do regime sionista de construir o seu alegado terceiro templo nas ruínas da primeira Qibla para os muçulmanos. Essa foi a declaração do Hamas sobre o motivo dessa operação. Claro que esse motivo ele veio depois que o grupo alegou que Israel vinha provocando cada vez mais, mas o que de fato acontece é que Israel não esperava um ataque dessa magnitude que acontecesse. A própria Tel Aviv, que é a capital, recebendo muito míssil durante a madrugada. Foi um vídeo que mexeu muito comigo, que foi de uma menina que foi sequestrada e estava sendo levada para sabe-se lá onde. Agora, sobre a repercussão internacional. Os Estados Unidos já declararam apoio, que eles estão com Israel. A Rússia, ela declarou que prefere que haja um cessar-fogo, mas ela fala que o que aconteceu foi culpa de Israel por estar provocando a própria Palestina. O Irã apoiou a Palestina naturalmente, chegando até mesmo a projetar a bandeira da Palestina dentro do seu território, comemorando, a invasão. A Índia está totalmente pró-Israel, chegando até mesmo a fazer ataques cibernéticos contra a Palestina. O Egito está totalmente pró-Palestina, chegando até mesmo recentemente a começar a aumentar as tensões Egito e Israel, depois que um policial atacou civis israelitas dentro do Egito, em Alexandria. A Alemanha chegou a projetar a bandeira de Israel naquele portão que eles têm. Eu vou deixando aqui a imagem para vocês darem uma olhada. E o PT aqui no Brasil declarou que a culpa de tudo é de Israel, através do Twitter deles. Mas isso daí a gente já esperava, né? Mas o que é muito interessante é que como a Mossad, que é a principal agência, uma das principais agências de inteligência de todo mundo, referência para tudo, não conseguiu antecipar isso, ainda mais um ataque dessa magnitude. O que eu sei que foi um dos fatores que surpreendeu, e eles próprios admitiram isso, foi o fator do ataque ser terrestre, porque até hoje não tiveram um ataque terrestre expressivo. Tudo foi ataque aéreo através de mísseis, então esse deve ter sido um dos fatores de surpresa. Agora, vamos chegar na parte do vídeo que vocês estão esperando, que é a parte da grande crise que isso vai acarretar para o mundo. Primeiro tem essa questão de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade riquíssima, importantíssima para todo mundo, e o que acontece lá é a própria declaração do Hamas, né? Eles não querem deixar que o terceiro templo de Israel seja construído e a mesquita dele seja demolida. E os judeus, por sua vez, eles têm com certeza essa visão de reconstruir o terceiro templo, que é um marco, é uma coisa importantíssima para eles. O problema é que numa mesma cidade não podem coexistir uma mesquita como a Al-Aqsa e o terceiro templo de Israel. Um não vai suportar a existência do outro, como os próprios livros base das religiões dizem. Eles não vão conseguir fazer essa distinção. Agora, como esse grande conflito vai conseguir afetar o mundo inteiro? Bom, na verdade, é uma coisa que pouca gente tem falado, é uma coisa que quase você não vê na mídia comentando agora, mas daqui a pouco vai ficar bem comum e bem corriqueiro de você ver por aí.
Bom, isso nada mais é do que o novo Yom Kippur. E você deve se lembrar, em 73, com o Yom Kippur, o que aconteceu no mundo inteiro. Como os Estados Unidos e os aliados do Ocidente começaram a apoiar Israel no conflito do Yom Kippur, que foi quando Israel foi invadida dessa mesma forma pelos países árabes. Os países árabes, por sua vez, que são os maiores exportadores de petróleo de todo o mundo, eles resolveram que simplesmente fechar a torneira do petróleo. O que era uma commodity extremamente barata na época. Até por causa disso a gente tinha carros com motores tão grandes e tão gastões. Com um simples cartel dos países árabes passou a ser uma coisa extremamente cara e escassa. O que você conseguia a preço de banana, depois dessa retaliação árabe contra o Ocidente por causa desse apoio militar, passou a ser extremamente caro e escasso. Então o mundo inteiro sofreu uma grande crise por causa desse apoio ocidental a Israel nessa questão. Demorou, se eu não me engano, décadas, 10, 20 anos, até as coisas começarem a normalizar um pouco. E no Brasil não foi diferente. O Brasil sofreu um grande reflexo disso. Foi o final dos anos dourados da economia e o começo da época da hiperinflação, que as inflações no Brasil começaram a disparar cada vez mais a partir daí. Nos anos 80 para 90, virou aquela festa da inflação como nunca antes foi vista. Então, o petróleo vai ser o ponto central do mundo aqui nos próximos anos. Tudo que acontecer a partir daqui vai respingar no petróleo e a gente vai ver se agora no século 21, no ano 2024, 5, 6, se o petróleo vai ter essa mesma importância geopolítica que ele teve nos anos 70. Porque hoje em dia a gente tem mais carros elétricos, a gente tem muita coisa avançada em tecnologia que não mais depende do petróleo como nos anos 70. Indústrias não dependem mais do petróleo como antes, carros não dependem, transporte não depende, avião não depende, mas ainda assim muita coisa ainda depende do petróleo. Então a gente vai ver se esse desenvolvimento elétrico foi suficiente, se o desenvolvimento elétrico vai ser alguma alternativa ou se não, ou se o mundo inteiro ainda é dependente desse petróleo. Me conta aqui no comentário o que você acha, qual que é a sua opinião, o que você pensa que vai acontecer. Então se inscreve no canal para não deixar de acompanhar novos conteúdos. Dá uma olhada aqui nos outros vídeos que eu postei. Muito obrigado pela sua audiência e até mais.